pegar uma introdução nem nada do tipo, mas, bom, eu fiquei pensando algumas questões, não sei se você já chegou a ter contato com o Plínio Correia de Oliveira, mas ele falava sobre a revolução. E eu acho, sei lá, os meus devaneios que eu estava tendo quando eu te convidei é justamente a questão de como vários autores parecem falar da mesma coisa sem saber que eles estão falando sobre, sabe? Tipo, ele diz que a revolução ela começa com tendências. Ele fala que a alma tem tendências desordenadas, né? O carnalismo, o pecado, e a partir dessas tendências a mente faz sugestões e a gente é meio que guiado por elas até chegar na face da revolução em si. Então ela começa como um impulso natural, mas ela vai se aprofundando no seu comportamento. E pelo que, não sei, me parece, o MK Ultra quando ele começa a ser gestado, não o MK Ultra em si, né, mas os estudos sobre comportamentalismo, ele pega tendências dos indivíduos e começa a trabalhar em cima disso, dando sugestões. Então, tipo, sugestões sexuais. Eu lembro que acho que foi você mesmo que tinha comentado que certas coisas que você via na infância gerava uma chave. Acho que era uma cena dos Incríveis, uma parada assim, sabe? Era isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Aí eu lembro que você falou isso e isso, tipo, me deu um claque assim na mente, que eu lembrei de cenas semelhantes em filmes, em desenhos infantis da Cartoon e coisas do gênero, e até fui atrás de alguns autores desses desenhos, e eles até dizem que eles acreditam que revolucionaram a indústria ao colocar bunda em desenho animado. Não sei se você lembra nos anos 90 e 2000, tipo Vaca e o Frango, aquele capetão travestido, as meninas superpoderosas e tudo mais, sabe? Sim. Me parece que toda essa, para além do próprio projeto da MK Ultra, parece que a gente tem tendências naturais a qual coisas vão sendo sugestionadas à nossa mente e conforme a gente vai fisgando essas sugestões, entra a parte científica da coisa, que é aquela coisa de você dar reforços e punições de acordo de como você queira programar a mente da pessoa, tá ligado? Uhum. Mas você acha que existe nessa escala uma captura de fato da gente em processo embrionário? Acho que a gente pode começar aqui com um desenho, particularmente. Você lembra de alguma coisa que realmente te abalou, que sei lá, pode ter te levado para comportamentos tortos na adolescência? Você acha que, por exemplo, desenhos que da nossa geração principalmente meio que explicam também um certo índice desproporcional em pornografia, essas coisas? Você acha que a gente já era, vamos dizer assim, direcionado para esse caminho de forma bem sutil na nossa infância? Ah, não, com certeza. Que nem você falou, a questão dos incríveis. A questão dos incríveis que eu lembro vividamente, porque eu fui no cinema, eu devia ter, sei lá, 2005, eu devia ter uns 7, 8 anos aí. E eu lembro no cinema. Eu lembro de pouca coisa do filme. Eu não assisti o filme de novo depois. Eu lembro de pouca coisa, mas a cena que eu lembro vividamente é a cena da mulher elástica olhando pra bunda no espelho. Tipo assim, Uhum, aquilo ali enganou na minha mente. Tipo assim, e eu, sei lá, nem sabia o que era sexo, nem sabia o que era atração sexual, não sabia nada disso. Tipo, absolutamente nada. E aí que tá. Como você disse aí, se me influenciou a ter certos comportamentos da adolescência. Claro, na adolescência eu era obcecado por bunda. uhum, Não obcecado, né? Mas, tipo assim, quando começa a desenvolver o interesse sexual do moleque na puberdade e tal, não sei como teria acontecido isso se eu não tivesse tido esse negócio, entendeu? sim. Talvez teria sido diferente, talvez. E aí que tá. Que bom que foi isso aí pra mim, na minha opinião. Que bom que foi a bunda da mulher elástica. Podia ter sido algo muito pior, Uhum. entendeu? Dá um exemplo. Se você pega o Cartoon Network hoje e assiste um desenho que tá passando lá agora, qual a chance de ter um negócio muito pior?
como é que tinha algumas sugestões bem estranhas no Hora da Aventura, né? Tipo, não sei se você já viu esses clipes que eles fazem de Não. certas conotações homofetivas e coisas fálicas Ah, não, assim na mas eu ia campanha. citar um negócio desse. O Cartoon Network teve um comercial um tempo atrás. Eu lembro que na época até tinha Twitter, eu vi isso lá. Que era um comercial falando, tipo, ah, não tem problema nenhum se você vê dois amiguinhos seus se beijando. E se alguém disser alguma coisa, ele é mal. Então você tem que chamar a sua professora pra xingar ele. Negócio assim, entendeu? Uhum. Já é induzido bastante isso aí. Então, aí que tá. O que a geração crescendo agora vai. Como que eles vão reagir pensando nisso aí? E aí que tá, tipo assim. Você falou que MK Ultra, os caras usavam coisas pra induzir certa mentalidade e tal. Na verdade, o MK Ultra ele começa, ele tem o proto MK Ultra, que foi o projeto Project Artichoke. Não sei se você já ouviu falar isso aí. Sim. Foi. Então, nos anos 50 lá, que eles. Tipo assim, não era nem. A CIA tava engatinhando nesse processo ainda. Foi um negócio. Tipo assim. Sei lá, vamos entrar no buraco aí então. É, quando o Eisenhower. Você deve saber disso aí, você parece um cara meio entendido de história. Vou admitir, não consumo seu conteúdo, não sei o que você faz. Vi meio por cima, vi os negócios ali, não, mas você parece meio entendido de história, enfim. Quando o Eisenhower, e se eu estiver falando demais, você pode me interromper. Quando o Eisenhower, ele termina seu mandato, ele faz um último discurso, e nesse discurso é meio estranho, porque os Estados Unidos estava num boom econômico, num boom populacional, tava tudo dando muito certo, e ele faz um puta discurso muito melancólico, muito triste, tipo, tipo, Doomer Black Pill, entendeu? Uhum. E o povo americano meio que não entende muito do que ele tá falando. Tipo, pô, tá tudo dando certo, a gente tá, tipo, a gente literalmente dominou o mundo, é o maior império, ninguém pode com a gente. E o cara tá fazendo esse discurso tipo, triste aí, falando, tipo, meus pêsames pro próximo presidente. Como assim? E aí ele usa um termo que vai ser o termo mais relevante pro Estados Unidos no século XX. Que ele fala de como existe uma corrupção dentro dos Estados Unidos, do governo americano, em volta do Military Industrial Complex. Foi a primeira vez que surge esse termo, foi quando o Eisenhower Uhum. usa isso aí. E basicamente o que era isso aí? Resumidamente, Estados Unidos sai da Segunda Guerra e precisa continuar o seu boom econômico. Aliás, gerar um boom econômico, porque tem um monte de gente voltando precisando de emprego. Os Estados Unidos tinha convertido toda a indústria dele para fabricar arma e coisa para guerra. Precisa ter um boom econômico. O que eles fizeram? Eles jogaram toda a economia praticamente na mão do exército. Eles não deixaram, tipo assim, fábrica que antes fazia carro, começou a fazer carro pro exército, continuou fazendo carro pro exército, eles fizeram outra fábrica do zero e tal. Então, tipo assim, os Estados Unidos viram uma máquina de guerra e eles começam a fomentar a narrativa de Terceira Guerra Mundial, Guerra Fria, para poder gerar esse boom econômico. Só que nisso aí o governo começa a dar poder para um monte de gente que não devia ter poder, Uhum. no caso, principalmente doméstico. Então, o Project Artichoke, no caso, foi durante os anos 50 um negócio de esforço entre tipo, Marinha, Exército, uh, Força Aérea, FBI, CIA, todo mundo que tinha na época para desenvolver estratégias de interrogação. É, que é com os projetos com as Kalina e as primeiras drogas, não é isso? Não, nessa época já estavam usando LSD mesmo. Uhum. E esse primeiro projeto, eles usavam, é interessante, tá? Eles usavam LSD nos próprios agentes da CIA. Tipo, a própria CIA estava usando LSD eles mesmos. Uhum. Tipo, os primeiros projetos da CIA foram com os próprios funcionários, que é interessante. Não sei se isso vai afetar tipo, a CIA em si, talvez, quem sabe. Mas, enfim, aí eles começaram, tipo, fazer isso aí em países onde eles estavam fazendo operação. Entendeu? A CIA, meio que você pode dizer que se dá pra você dividir ela em duas partes, assim, falando meio erroneamente. Mas se dá pra você dividir a CIA entre a CIA doméstica, que operava dentro dos Estados Unidos, e a CIA internacional, que operava fora dos Estados Unidos. A CIA doméstica fez coisa muito pior, por incrível que pareça. Até porque quando você tá falando de doméstico, tá falando, tipo, eles estão fazendo aquilo com o próprio povo, estão fazendo isso com o vizinho dele, entendeu? Não é Uhum. com. É a parte que Beleza. trabalha com as Falei, comunidades falei. americanas mesmo, né? Exato, porque
beleza, o cara tá fazendo um monte desse projeto, injetando LSD em, tipo, um velho no Mianmar. Quem liga pra isso? Nem eu ligo pra isso. Nem liga pra Hum, isso. Ah, beleza, eles mataram uns 200 caras fazendo teste no, sei lá, no Camboja. Ah, onde fica o Camboja? Aponta no mapa, entendeu? uhum, Agora, eles estão fazendo isso em comunidade em Detroit. Aí tipo assim, pro povo americano pegaria muito mal saber disso. E detalhe, tudo que eu tô falando aqui até agora tipo, não é nada de teoria de conspiração. É coisa que você acha no Wikipedia. uhum, É documento oficial. Nada de errado aí. E beleza. Quando que a CIA vai começar a usar mais de operação psicológica bem forte? Porque isso aí era tipo assim, era projetinho de quinta série, esses negócios de interrogação. Não era coisa muito grande ainda. Mas o negócio vai ficar pesado, que eu tava falando do Eisenhower. Eisenhower faz... Aliás, eu não perguntei, já tá gravando. eu vou pegar o embalo da coisa. Mas já tá assim, pode continuar. Ah, tá bom, ok. Beleza. Não, eu ia jogar tudo fora que eu falei. Não, não, não. Aí, beleza, o Eisenhower faz o discurso e quem assume depois Eisenhower, você sabe da história, John Kennedy. Uhum, E aí, o que acontece? Até o Eisenhower, quer dizer, até o Kennedy, ninguém tava ligando pra isso aí. Tipo, o Eisenhower já sabia da merda crescendo, já tava vendo o negócio feder, mas os presidentes, tipo, ninguém, absolutamente ninguém tava ligando pra Military Industrial Complex, pra CIA, pra FBI, ninguém tava nem aí pra isso. E aí o Kennedy assume, e o Kennedy tinha toda aquela narrativa de, tipo, negócio que é muito popular no Brasil hoje, aquele negócio de transparência. Vamos ser transparentes sobre o que nós estamos fazendo. hum, Tem um motivo porque nenhum governo é transparente, mas hum, esses são os motivos. Quando o Kennedy começou a fazer esse negócio de transparência, ele pegou, começou abriu a caixa preta e puta merda. Olha o tanto de coisa que os caras estão fazendo. Literalmente toda a mudança de governo que aconteceu de 45 até 61 foi feito pela CIA. Tipo, não tem um governo no mundo que teve alguma alteração de cabeça de Estado, de governança, que não teve envolvimento da CIA direto ou indireto. Entendeu? uhum. É, tanto Então, que parte do, depois propriamente do MK Ultra, o diretor-chefe lá, o Sidney Gottlieb, não sei nem como é que fala o nome desse sujeito imigrado da Hungria, ele vai estar envolvido em operações lá de assassinato do Fidel Castro e de outros líderes mundo afora, né? não, isso aí já é bem mais pra frente, tipo assim, a escalada até chegar nisso é muito mais engraçado, é muito mais polêmico do que o negócio em si. Tipo, a Uhum, jornada parece mais importante do que o resultado. Então, por exemplo, o primeiro embate, primeiro não, o Kennedy teve vários embates com a CIA durante, tipo, até antes de morrer. E começa com, tipo assim, ele descobrindo que basicamente tudo estava acontecendo tipo assim, vamos lá, você é um cidadão americano dos anos 60, você tá vendo notícia, e a notícia passa assim, ah, rebeldes derrubam ditador no Laos. uhum. Entendeu? Você pensa, beleza. Foda-se. Tipo assim, aí o Kennedy chega lá e olha lá, beleza. Quem criou os rebeldes? A CIA. Quem abasteceu os rebeldes com arma? A CIA. Quem tava enfiando dinheiro no rabo dos rebeldes? A CIA. Por quê? Porque talvez o líder do Laos, sei lá, cumprimentou um cara que tava ligado com a KGB 5 anos atrás, entendeu? Uhum, E era tipo assim, beleza, você tá num puta boom econômico, mas você tá vendo, tipo, milhões, bilhões sendo jogado pra, tipo assim, quintal da Ásia pra derrubar um cara que não tem nada a ver, entendeu? uhum, E, tipo assim, e aí, beleza, os Estados Unidos ainda tinha problema interno nessa época, não era? Tipo, os Estados Unidos nunca foi um lugar, tipo, nunca teve esse negócio de sonho americano, de todo mundo tá dando bem. Ainda tinha merda acontecendo lá dentro. sim. Tipo assim, beleza. E aí que tá, olha só, o negócio que tava acontecendo nos anos 60 acontece hoje, que é tipo assim, tá tendo uma puta de uma crise de suprimento nos Estados Unidos agora, e os caras mandam tipo 8, 10 bilhões pra Ucrânia. Uhum. Sempre Entendeu? tenta buscar uma saída externa, né? Exato, mas é que tá, tipo, hoje em dia, o negócio é tão escancarado que eles literalmente vão e falam, ó, nós vamos dar 8 bilhões pra Ucrânia. Nessa Uhum, época não, nessa época ninguém sabia, isso aí acontecia tudo por baixo dos panos. O maluco mandava dinheiro e já era. Ninguém ficava sabendo. Mas enfim, aí o Kennedy vê tudo isso aí, começa a ter embate, tipo, e aí nessa época era o diretor da CIA, era o Allen Dulles, se eu não tô enganado. É, ele mesmo.
Ele mesmo. É, exato. Foi ele que fez o negócio na Bay of Pigs. Sabe o que foi esse evento? Não, esse aí não. Tá. Foi basicamente o primeiro embate direto que o Kennedy teve com a CIA. Basicamente, Bay of Pigs foi quando o diretor da CIA, o Allen Dulles, fez uma puta operação gigante que já estava acontecendo na época do Eisenhower. E logo quando o Kennedy entra, meio que assim, no governo do Eisenhower, a CIA fez um monte de coisa e ele sabia. Porque até então, até o Kennedy, e depois o Kennedy muda isso, obviamente, curiosamente, mas até o Eisenhower, tudo que a CIA fazia precisava de aval do presidente. Tipo Uhum. assim, a CIA basicamente organizava tudo, sei lá, vai fazer um golpe na Guatemala. Eles faziam tudo, tipo, nem falavam nada. Tipo, um dia antes, tipo, uma hora antes de dar o golpe, eles falavam, ó, presidente, a gente já fez tudo isso aqui, pode ou não? E o Eles presidente falava, ah, beleza. fingiam que ainda era uma instituição do Estado americano, né? Eles de fato eram, porque eles realmente precisavam, tipo, do aval do presidente para poder colocar a força armada no local, entendeu? Uhum. Então até ali eles meio que tinham, tipo assim, a organização inteira da CIA não era ligada mais ao governo americano. Tipo assim, tudo que eles faziam sem o governo americano saber, mas eles precisavam de um presidente para puxar o gatilho, entendeu? Uhum. E aí quando chegou pro Kennedy que o Alan Dulles tinha feito uma puta operação armado rebelde, tava tipo com a marinha pronta para invadir Cuba, isso em 61. Ele chegou e falou: como assim, cara? Só invadir Cuba com que desculpa? Como que a gente vai ter. Como é que fala? Como Um que os caras. casus belli pra poder É, invadir, né? não é nem isso, mas nem um caso belli. Também isso, mas tipo, o que o mundo vai achar que se a gente fazer isso aqui? Uhum. Entendeu? O cara falou: não, para com essa porra. E foi a primeira vez que o presidente falou pra CIA parar, entendeu? Uhum. Nunca antes o presidente falou: não, não, você não vai fazer isso aí não. Volta aí, desarma todo mundo. E detalhe, o Kennedy ainda falou pros caras assim: não, não, para com essa porra aí, pega a arma dos rebeldes que você deu pra eles, traz tudo de volta que é americano, quero saber disso aí não, entendeu? Uhum. E aí, beleza. Aconteceu isso aí, o Kennedy demitiu. Nessa época, o presidente o líder da CIA ainda podia ser indicado pelo presidente. Indicado não, ainda, até hoje ainda é indicado, mas tipo assim, ele podia ser demitido e tal, era mais fácil trocar o cara. Ele trocou. Mandou o Allen Dulles embora e colocou um cara dele lá. Tipo assim, se você entende instituições, já sabe que não vai adiantar nada. Porque, Uhum. tipo assim, você troca a cabeça do negócio, mas a instituição inteira ainda funciona com o cara que tava, tipo, o cara tá em casa dele, tá na casa dele, ele governa por carta, entendeu? Não faz diferença. Que nem, vamos dar um exemplo aqui, no Brasil. O quanto que o Bolsonaro tem influência na instituição governamental brasileira? Bosta nenhuma, entendeu? Uhum. Mesma coisa. E, beleza, tem esse evento, e aí outra coisa. Antes de chegar no presidente, os projetos da CIA, ele era aprovado por vários generais. Então, tipo, tinha vários generais de patente diferente e o negócio ia subindo até chegar no presidente. Uhum. Então, tipo assim, mas era meio que automático. Os caras, obviamente, só falavam, ah, beleza, faz aí. Entendeu? Sim. E aí o Kennedy começou a ter Embargar a embates coisa. mais com esses Uhum. generais. Porque, tipo assim, os generais começaram a falar, pô, a gente autorizou. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Ele é só o presidente. Quem que é ele pra dizer que a gente não pode fazer? Entendeu? Uhum. E teve a gota d'água, que foi pouco antes do. Isso aí, talvez você saiba disso, mas muita gente não sabe. Que foi o Operação Northwoods, sabe o que foi? Uhum. Sim. Então, o Mas Northwoods explica pro acontece ouvinte, só pouco pra não antes do ficar Kennedy morrer. confuso. Enfim. O Northwoods acontece pouco antes do Kennedy morrer. Acho que eu já falei em algum lugar disso aí. Enfim. Que foi o seguinte: chega pra ele um documento assinado por todo o escalão militar americano de autorização e ele só tinha que autorizar o Kennedy. E o que estava escrito nesse documento? De que a CIA ia fazer uma operação, sequestrar um avião cubano, jogar esse avião cubano em algum prédio público americano e usar isso de desculpa para invadir Cuba. Uhum. Entendeu? Isso em 62. E sabe o que que é o mais Entendeu? engraçado? É que esta mesma tática já foi usada contra o Peru no século XVIII, se não me falha a memória. E, lógico, não com a mesma riqueza de detalhes, né? A questão de jogar um avião e tudo mais.
Mas essas false flags, os Estados Unidos sempre fazia isso contra os países latinos para justificar extorsões deles. Tem um livro, A Ilusão Americana, não sei se você já viu, do Eduardo Prado, mas é basicamente um grande relatório de todos os conflitos diplomáticos dos Estados Unidos com os países sul-americanos e como ele falseava incidentes para poder extorquir esses países, tá ligado? E engraçado, tipo assim, me lembra de outro caso também, que é o caso que é um pouco menos famoso ou mais famoso, tem gente que conhece um, conhece outro, enfim, que foi o Lavon Affair. Foi basicamente a mesma coisa, um false flag que foi tão óbvio que tipo, todo mundo viu quilômetros. O governo de Israel, Mossad na época, colocando bomba em certos lugares onde tinha. No Oriente Médio tinha lugar que tinha um mix de população que, né, era recém-colônia da Inglaterra e tal. Então Uhum, tinha muito lugar que ainda tinha inglês vivendo, tinha muito lugar que ainda tinha local. Era um vamos dizer assim, uma cultura miscigenada, você pode dizer. E, enfim, a ideia era, que já acontecia antes, durante os anos 40 aconteceu bastante, era você bombardear esses lugares, certo? Fazer um ataque terrorista, basicamente. uhum, E culpar outra pessoa que não foi, entendeu? Então, tipo assim, então o governo de Israel fazia o quê? Bombardeava um lugar desse, colocava como algum extremista islâmico local fez isso aí. Isso eu tô falando dos anos 50, não tô falando, tipo, tô falando do Bin Laden, tô falando dos anos 50. uhum, Nos anos 50, Israel já fazia isso de colocar terrorista disfarçado, quer dizer, colocar agente israelense disfarçado como terrorista para bombardear local e ser culpado de muçulmano. uhum. Eh, 60 anos aí. Mas enfim, isso é uma operação ah, como que eu posso dizer? De ataque psicológico bem básico. Porque você está fomentando a sua própria população a querer ir pra guerra. Não é tipo assim, uma das coisas que isso é tão antigo quanto impérios é você fazer com que a sua população queira guerra antes de você mesmo. Uhum, Você quer a guerra, obviamente. Você é o governo que quer a guerra, ou você é a agência que quer a guerra, a instituição que quer a guerra, sei lá o que for. Mas você quer que essa guerra comece não porque você quer, mas porque o seu povo quer ela primeiro que você. uhum. Entendeu? Cara, um ponto que eu acho. Quer dizer, eu vou dar uma. Vou voltar um pouco na história, mas enquanto eu tava fazendo essa pesquisa, eu fiquei. Depois a gente acertou aqui a gravação, eu fiquei pensando exatamente que colocações você faria sobre esses fatos, mas. Porque essa arte de criar confusões mentais e eventos ou sugestões bastante controversas não dá para dizer que é normal, vamos dizer assim, da psique ocidental. Ah, eu vejo que esse elemento começa a surgir no mundo que compreende a Europa e as Américas a partir do momento em que o capitalismo começa a se estruturar. E não tem como a gente não voltar justamente no primeiro país a ter uma bolsa de valores, que foi a Holanda. E um fato bastante interessante é que a maior parte dos banqueiros que abriram as companhias das Índias Orientais e depois ocidentais eram em sua maioria judeus sefarditas que estavam fugindo da Inquisição espanhola e posteriormente da portuguesa e partiam para a Holanda. Tanto é que tem alguns fatos interessantes que as academias, as primeiras universidades da Holanda, elas seguem um modelo estritamente espanhol, inclusive tem nomes espanhóis. Tem a Academia de los Floridos e uma segunda academia, mas o interessante é que elas surgiram a partir de uma escola chamada Comunidade Talmud Torá, que era uma escola que era basicamente o ensino era em hebraico. E ainda no século XVIII se destaca uma obra que é bem estranha, vamos dizer assim, de um sujeito espanhol que acabou por conta dessa perseguição espanhola na Holanda.
e ficou famoso justamente pelos seus investimentos de alto risco. E ele escreveu uma obra que chama Confusione Confusiores. É o Joseph Penso de la Vega. E ele dá as diretrizes do que seria basicamente o capitalismo moderno. Ele explica como você deve especular, como funciona a cabeça de quem está especulando e como você pode criar, vamos dizer assim, tendências e armadilhas de mercado a partir da confusão mental. Então inclusive, ele é considerado um dos precursores das finanças psicológicas. Até então, até via a biografia desse sujeito, eu nem sabia que esse campo existia. Mas é muito estranho justamente por certas regras que ele apresenta no livro. Por exemplo, aqui, só para você ter uma noção do teor do livro dele, ele apresenta 4 regras principais para especulação. Nunca aconselhe ninguém a comprar ou vender ações, onde adivinhar corretamente é uma forma de feitiçaria. O conselho não pode ser colocado no ar. Segunda regra: aceite seus lucros e arrependimentos. É melhor aproveitar o que está à mão quando chega e não esperar que sua boa sorte e circunstâncias favoráveis durem. Terceira regra: lucro no mercado de ações é tesouro goblin. Em um momento são carbúnculos, no próximo é carvão, um momento diamantes e no próximo seixos. Às vezes as lágrimas que a aurora deixa na doce grama de amanhã, outras vezes são apenas lágrimas. E a quarta regra: quem deseja ficar rico com esse jogo deve ter dinheiro e paciência. Só que assim, o interessante é que quando quebra a companhia das Índias Ocidentais, que era onde estava todo o dinheiro dele, ele começa a caducar, e ele era um sefardita cabalista, e ele começa a pichar a casa inteira com escritos em hebraicos e, vamos dizer assim, provisões a respeito de um fim próximo, tudo em linguagem cabalística. E o próprio livro dele, esse Confusion e Confusiores, essa própria terceira regra aqui dele, tem uma simbologia cabalista gigantesca dentro dela. E ele é muito precursor nesse sentido de quase falar uma língua como se ele estivesse vivendo nos nossos tempos, sabe? Naquele momento, basicamente. Eu tava pensando, pô, eu devia ter lido esse livro antes de comprar a cripto. Tipo, é bizarro porque é como se ele realmente tivesse a capacidade de ter deduzido como o mundo iria se tornar, sabe? E, e assim, é meio impossível não dizer, porque quando ele quebrou e ficou pobre, ele ficou fazendo esses escritos e ficava ali mandando cartas para diversos rabinos dizendo que o fim do mundo estava próximo, não sei o que. Talvez ele tenha enlouquecido nesse momento da vida dele, mas é interessante que toda a base do livro dele é sobre a Kabbalah. E assim, o princípio básico lá da gnose a qual eles acreditam e o estado a qual eles querem do conhecimento pleno que eles querem levar à sociedade é justamente o processo de transição de meio que hegeliana, né? Tanto é que Hegel também vai beber muito dessa base de você propositalmente fazer coisas que são a completa negação dos seus próprios valores, porque só a partir desse estado de anarquia e de eras se contrapondo é que pode surgir o Messias, essa nova era. É um negócio completamente maluco. É difícil até explicar exatamente a ideia do pensamento, mas é a ideia do Nirvana, né? Só o conhecimento pleno só pode ser alcançado, você só chega ao céu se você primeiro trazer o inferno à terra, tá ligado? É, e isso para mim é muito precursor sobre o que a gente estava comentando, principalmente sobre programação mental, mas esta mentalidade aqui é justamente as mesmas pessoas que vão invadir o Nordeste brasileiro, vão ser expulsas na Batalha de Guararapes e vão fundar Nova Amsterdã, que vai se tornar Nova York. E logo
no decorrer do processo de colonização americana, a gente vai ter uma dualidade muito forte entre norte e sul dos Estados Unidos, com o sul sendo mais patriarcal e latifundiário, enquanto o sul, perdão, inverti aqui, o sul é patriarcal e latifundiário, enquanto o norte é protocapitalista, pequena propriedade, sociedade de mercado, e onde estes, entre aspas, holandeses vão fazer riqueza, basicamente. E me acho bastante estranho tem uma fala de um senhor chamado Isaac Wise, que ele escrevia para um jornal chamado The Israelite, isso no século XIX, em 1855. E aqui é uma palavra dele para uma fala dele nesta revista. Abre aspas. A maçonaria é uma instituição judaica cuja história, graus, cargos, senhas e explicações são judaicas do início ao fim, com exceção de apenas um grau e algumas palavras na obrigação. E lógico, não precisa dizer a influência das sociedades secretas no processo de emancipação dos Estados Unidos. Quando você acha que surge justamente essa elite que não tem qualquer apreço pelo seu próprio povo? Quando que o Deep State americano, na sua visão, começa a se estruturar? Porque quando eu vejo esses caras, me parece que é algo tipo anterior ao próprio Estados Unidos, sabe? Bom, é meio difícil de dizer exatamente isso aí. Mas, que nem você tá falando, na questão da Guerra Civil Americana, do Sul versus Norte. Essa é uma rixa bem mais antiga do que aparenta ser. Ela é uma rixa que está no começo das 13 colônias, porque, basicamente, os Estados Unidos, eles... tem uma coisa engraçada que eu vejo. Eu cresci escutando isso aí, acho que todo mundo já escutou isso alguma vez. Que é, não, o Brasil tem tudo para dar certo, porque é uma terra super fértil e tem muita água, não sei o quê. É verdade, não tá errado. Mas, se você for olhar a geografia do Brasil, ela é muito mais complexa do que os Estados Unidos. Uhum, Por exemplo, no Brasil você tem uma porrada de vales, você tem uma porrada de serra, você tem uma porrada de rio que não dá para atravessar porque o rio é muito forte, a correnteza é muito forte. Então, tipo assim, não tem rios facilmente navegáveis, tem muitas terras férteis, é verdade, mas elas estão em blocos. Então você tem muito, por exemplo, Minas Gerais é um estado praticamente isolado, cercado de serra. Entendeu? Como uhum, você vai lidar com isso logisticamente? Então, o Brasil tem obstáculos que os Estados Unidos nunca teve. Você pega, por exemplo, as 13 colônias, eles têm uma região de floresta que ligava tudo aquilo ali, que era Apalachia, e você tinha o rio Mississippi, que basicamente é o rio mais calmo navegável do mundo. Tô exagerando, mas só para dar uma ênfase. E o rio Mississippi cercado de terra fértil. Então, tipo assim, eles tinham uma locomoção muito fácil, terra fértil. Os Estados Unidos tinha tudo para dar certo. E os Estados Unidos, as 13 colônias no começo, era só um lugar para mandar rejeitado do reino da Inglaterra. Ou uhum, seja, primeiramente, os primeiros rejeitados que vão para as 13 colônias são os puritanos, que perdem um conflito cultural, praticamente religioso até, na Inglaterra e se isolam nas 13 colônias. O segundo, e esse grupo vai basicamente compor a primeira cultura dominante nos Estados Unidos. E a segunda cultura dominante vai sair de outro grupo que foi isolado, foi quando tem a Guerra Civil Inglesa e os que eram reais ao rei, que eram chamados de cavalier, eles perdem a guerra e eles tinham era um espírito de hierarquia mais tradicional europeu, onde eles se viam muito como uma classe de guerreiros e tal, eles tinham um revivamento medieval de cavaleirismo e tal, por isso o nome cavalier, e eles perdem a guerra e eles são isolados e vão para as 13 colônias também. E aí ali você já tem o primeiro conflito cultural americano, que são os puritanos contra os cavaliers. Ao longo do tempo, isso vai ficando uma rixa mais continental entre norte e sul. E você pode dizer que os estados do sul são estados descendentes dos cavaliers e o contrário, os estados do norte descendentes dos puritanos. E aí surge um espírito diferente disso aí, que é quando tem... Alô? Viriato? a cultura hegemônica. No caso, a primeira república americana, você pode dizer assim,
que acontece até a Guerra Civil, ela existia uma certa estabilidade entre o conflito entre esses dois, porque nenhum se sobressaía. Um dependia do outro, existia uma harmonia aí, você pode dizer. Então não era um conflito tão grande assim. Era mais uma rixa. Agora, quando você tem uma se sobressaindo a outra, os valores de uma sobrepõem a outra, você tem, como que eu posso dizer, o surgimento de uma outra entidade. Entendeu? Os Estados Unidos pós a Guerra Civil é uma transição tão grande que você não pode dizer nem que é a mesma linha contínua. Entendeu? Acaba os Estados Unidos e começa outros Estados Unidos. Uhum. É um novo espírito civilizatório, né? Exato, e aí que tá. Quando isso acontece, os Estados Unidos ele se torna o primeiro império. Não, não isso, ele vai se tornar um império um pouco mais pra frente, mas ali é quando você tem o primeiro, a primeira nação que expande dois oceanos, entendeu? Tem Uhum. acesso direto a dois oceanos, eles traçam uma ferrovia passando o continental e basicamente eles conseguem acessar os dois oceanos tipo, e dar a volta ao mundo. Isso nunca aconteceu antes, entendeu? Uhum. E por aí começa, né? Então, o espírito revolucionário americano, ele já começa nessa questão de ser uma nação fundada por pessoas que têm uma revolução rejeitada, que são os puritanos. Os puritanos tentam uma revolução na Inglaterra, são basicamente uma revolução cultural, são rejeitados, vão para a terra, que no caso era a terra de ninguém, e de lá eles começam sua nação revolucionária, no caso. Parece porque a gente tenta fazer paralelos com o Brasil, que aqui quando a gente começa a desenvolver o nacionalismo, como a gente não tem um racha tão grande, o Brasil sempre foi um país muito unificado, apesar das diferenças culturais, o aspecto agrário, latifundiário, sempre foi preponderante de norte a sul, né? Então, no nacionalismo brasileiro, se criou a ideia de que os centros urbanos litorâneos eram cosmopolitas e o interior sertanejo seria a força natural, essencial, o espírito, vamos assim, forjado sobre a experiência, enquanto o litoral seria forjado sobre a influência do estrangeiro. E tem essa dualidade. Os Estados Unidos, querendo ou não, pela forma bastante, vamos colocar assim, desordenada, justamente por esse espírito revoltoso desde o princípio, ele sequer consegue ter essa força interiorana, profunda, de fato, igual o Brasil teve. E o fato de que o que existia restava um pouquinho ter sido derrotada na Guerra Civil só aprofunda ainda mais, mais o problema. Mas uh, a gente percebe, por exemplo, no declínio europeu mesmo, na Renascença, um modus operandi que é bastante semelhante com a questão mental, que é a forma como a gente vai sucumbindo a certos comportamentos por sugestão, que a gente estava falando no começo. Então a gente começa com a protopornografia no final da Idade Média a partir do romantismo, né? Da ideia dos contos, do cavaleiro que vai à guerra pela sua donzela e não por Deus. E a partir disso se desdobram cada vez mais contos picantes até chegar à pederastia total, basicamente. É o nascimento embrionário do que vai escambar no que nós temos hoje. Você acha que no momento em que se tem a vitória do norte sobre o sul, já existia uma certa propaganda interna nos Estados Unidos para tentar desestruturar ou pelo menos desconectar as comunidades tradicionais que existiam lá? Porque é muito estranho, porque eu não sei só se a gente não tem o mesmo acesso há tanto tempo a outras nações, mas o povo americano por si só é muito perturbado, tipo, sempre teve essas questões de massacres, de um maluco com uma arma querer fazer chacina, principalmente em centros Ah, não, isso é urbanos. mais recente. Isso é mais recente, bem mais recente.
Ah, mas o número de O que, nego o que que. faz Não, mas aí. seitas lá e coisas do tipo é muito estranho, cara. Né, e aí volta no assunto central, volta na CIA. Tipo, quando a CIA começa a fazer a operação doméstica, começa a surgir seita, começa a surgir culto, começa a surgir. Cara, me fugiu a palavra. Assassino em série, começa a Uhum, surgir tiroteio em escola. Cara, você pega. Vamos entrar num negócio polêmico aí. Primeiro tiroteio em escola que teve, o mais famoso, Columbine. Se você lê sobre o negócio 15 minutos dando uma pesquisada, você acha 300 mil furos na narrativa do negócio. É ridículo. uhum, O primeiro, na minha opinião, é o seguinte: o, os moleques fizeram o tiroteio lá, beleza. Todo mundo tem como é que fala? Um conhecimento público aceito, e ninguém vai atrás de perguntar se é verdade, de que os moleques eram rejeitados pela escola, eles eram sofriam bullying, que eles eram alunos ruins, que ninguém gostava deles. É mentira. Eles eram moleques normal, popular até. Tinham amigos e tal, conversavam com todo mundo. uhum, Até o dia do massacre, eles estavam estudando para a prova, fazendo dever de casa e tal, como se nada tivesse acontecendo. uhum, Eles estavam mandando carta, que lá nos Estados Unidos tem que mandar carta pra faculdade pra ser aceito e tal. Eles estavam mandando carta pra faculdade, tipo assim, por que um moleque que vai atirar em pessoas e se matar vai mandar carta pra faculdade do ano que vem? Por que ele vai se dar o trabalho de fazer isso? uhum, Entendeu? Enfim, se você ler o negócio 15 minutos, de novo, todo mundo que tava na escola disse que tinha mais de um atirador, aí depois só tinha acho que dois. Eles cobriram a escola de bomba e nenhuma explodiu, por algum motivo. É, falaram que tinha um cara tipo, todos os estudantes falaram que tinha um cara em cima da escola e ninguém sabe quem é esse cara. Tipo, o cara tava lá, falavam que era bombeiro e tal, Brilhava no ninguém escuro. sabe quem é. Enfim, tipo assim, o moleque o moleque tava com a Tech 9. É, todas as filmagens ele tá com a Tech 9 numa mão. E aí, quando ele se mata, ele tá com ela na outra mão. Tipo, ele Uhum. trocou de mão só pra se matar, né? Tipo, enfim, um monte de furada. Nesse caso, é, traz dois pontos aí que eu realmente não sei ou se não estão cooperando entre eles. Primeiro, que eles não agiram sozinhos, justamente por alguns fatos curiosos que você levantou, mas é que eu também fico pensando sobre como quais ferramentas de fato eles têm. Tem uma parte que é bem conspiratória que eu, sei lá, não consigo distinguir se realmente dá pra levar a sério esse tipo de coisa ou não, porque tem muita besteira misturada no meio, mas é justamente a forma como alguns programas anexos a, por exemplo, o próprio MK Ultra estavam sendo desenvolvidos, ou pelo menos tinha uma semelhança, porque o MK Ultra está muito ligado a, por exemplo, você drogar as pessoas, enfim, doses específicas e controlando essa dosagem até você conseguir alcançar alguns fins, ao mesmo passo que você dá alguns estímulos, eletrochoque, privação, enfim, diversas formas e ferramentas que eles tinham. Mas existiam outros estudos comportamentalistas também no mesmo período, e quando você vai buscar, tentar entender exatamente como é que funcionava, sempre aparece três visões centrais. Por exemplo, nesse caso, eu não consigo imaginar que esses moleques começaram a ser drogados, por exemplo. Me parece que foi utilizando outras ferramentas de sugestão, caso tenha sido eles mesmos, né? Ou sei lá como que eles. Enfim. É, existem outras formas de você conseguir ter o controle sobre o corpo da pessoa. Só que, além, eu acho que não é tão interessante ficar citando exatamente as técnicas utilizadas do comportamentalismo, porque é uma coisa quase que reduzir o homem a um animal de fato. E se você começa a analisar como é que é o procedimento, você só está usando novas ferramentas para o que você usa para adestrar um cachorro, um pássaro, sei lá, na maior parte dos experimentos que são descritos, com, lógico, o auxílio de drogas e etc. Mas as descrições que você acaba encontrando sobre reprogramação mental, elas vão em três linhas.
que é uma mais científica, que é essa questão de você punir ou dar ou prestigiar quando o sujeito toma determinadas ações que você quer induzi-lo. Você vai fazendo isso até você ter controle sobre o comportamento da pessoa. E essa é a tendência mais normal, vamos dizer assim. Geralmente o mainstream fala bastante sobre essa questão no próprio comportamentalismo simples, sem a parte de MK Ultra e etc. Mas aí vem nessa questão da programação mental e você sempre vê textos utilizando tipo uma noção de programação de computador, sabe? Ah, você vai ter um arquivo que é a mente da pessoa, você vai inserir um novo elemento até quebrar o anterior. Eu não estou familiarizado com esse tipo de linguagem, mas eles tentam fazer diversas analogias com a programação de fato. E um terceiro tipo de argumentação que geralmente eu vejo bastante quando a gente está falando de reprogramação mental é de cunho demonológico mesmo, cabalista, espiritualismo, de que você precisa quebrar o indivíduo, tirar a alma dele dali para você colocar, vamos dizer assim, um demônio ali no lugar ou algo do gênero que tome a personalidade daquela pessoa. Considerando que a maior parte das elites que, bom, ou foram pioneiros no ramo, que nem foi o La Vega lá falando sobre finanças e finanças psicológicas, e quando você começa a voltar nesses campos de estudo, você sempre vai encontrar uma galera que não era secular, sempre tinha um pé no espiritual. Você acha que existe uma conexão direta, em vez da gente separar como três visões diferentes? Você acha que são coisas complementares, de fato, essas três formas? Existe um método científico que desamba numa questão espiritual? Olha, divisão entre ciência e espiritual é um negócio bem recente, é bem moderno. Agora, eu acredito que sim. Só que o que eu acredito não acho que seja tão relevante assim. A questão é, pra, a gente tá numa mentalidade hoje em dia, nós, como povo, a humanidade tá numa mentalidade pós-religião. A partir do momento que existe uma separação do que é religião e o que não é, tipo, mesmo que você tenta juntar isso de novo, ainda é um contexto pós, entendeu? Ainda é um pós-separação. Entendeu? Você classificou o que é e o que não é espiritual. Uhum, Aí você entra num problema. Você tem um problema primeiro das pessoas que não acreditam no espiritual. E aí como é que você vai, sei lá, convencer essas pessoas do que você tá falando é verdade? Não tem como. uhum, Entendeu? Vira uma questão de fé. E a segunda questão é, a partir do momento que você divide o espiritual, como é que você vai saber se a divisão foi feita corretamente? uhum. Entendeu? Dá um exemplo aqui. Matemática era um negócio considerado altamente espiritual. Entendeu? O maior matemático da história, talvez, falava isso o tempo todo, que era Pitágoras. O Pitágoras falava o tempo todo da importância da matemática no espírito, na interação do ser humano com os deuses, entendeu? É, E, enfim. eu acho bastante interessante essa questão, porque parece que a ideia de separação da ciência do espiritual parece algo papo pago em ver, porque você pega principalmente os principais iluministas, eles tinham o racionalismo como base, mas eles todos participavam de seitas secretas e, lógico, a maçonaria como vem das guildas de pedreiro, né, as corporações de ofício, e tinha aquela questão dos segredos da corporação, a maçonaria utiliza essa base, essa origem dela, para criar os seus ritos iniciáticos e só quando você alcança determinado nível que você, vamos dizer assim, tem acesso a esses segredos de obreiros, né? Se a princípio estava dizendo respeito a uma técnica relacionada ao trabalho, quando ela descamba para a gnose e um conhecimento mais ligado a Kabbalah, é, é interessante porque a maior parte desses matemáticos, físicos, etc., criavam ritos iniciáticos para justamente ensinar
sobre o conhecimento que eles tinham científico. Então, mesmo na visão deles, racionalistas, eles não abandonavam de forma alguma a questão espiritual. O problema está justamente na forma desse espiritual, né? Mas eu acho até bastante estranho quando você começa a ver, por exemplo, aquele papo maçônico de um engenheiro do universo e, e o grande arquiteto, arquiteto do universo, né, que eles falam, tudo mais, sempre tem essa linguagem em parte científica, mas em parte estrito senso espiritual também, né? Você vê que o negócio é ruim quando é arquiteto, não é engenheiro. Exatamente. Mas. Não, é uma coisa vai lá, eu vou dar um argumento meio secular aqui, Uhum, que é muitas dessas seitas, maçonaria hoje em dia, principalmente no Brasil em especial, são mais coisas que têm impacto psicológico mesmo. Eu não acho que nada de espiritual é maçonaria no Brasil, cara, me desculpa. uhum, Eu acho que é um negócio completamente psicológico, entendeu? O cara, eles fazem ritos, eles têm segredos e a maioria das coisas que acontecem lá dentro dá uma vantagem psicológica no cara mesmo, entendeu? Tipo assim, eles fazem alguma coisa, eu não vou citar, tipo, eles fazem alguma coisa, vamos colocar assim. Eles fazem algo que resulta em um impacto psicológico e aí o cara tem uma capacidade nova, entendeu? Eles uhum, adquirem habilidades por meio de, vamos dizer assim, uma automudança psicológica. É praticamente um coach, uhum, entendeu? Eles vão lá e, eu vou fazer o ritual maçônico aqui. O ritual maçônico é um coach pro cara, sei lá, perder o ego dele e conseguir fazer coisa que ele não conseguia fazer antes, uhum. entendeu? Obviamente, pode ter um impacto espiritual? Pode. Não tô dizendo que não. Mas dá pra você dizer também que não tem nada de espiritual ali, entendeu? Uhum. Porque é um negócio, tipo assim, é um negócio tão. Vou usar essa expressão, mas é um negócio tão baiano que eu não consigo ver nada espiritual. Não, meu tio é maçom, meu. Tem nada demais nisso aí, não. É, exatamente, tipo assim, é tipo macumba. Macumba é o melhor exemplo. Tem alguma coisa espiritual no cara pegando um frango assado e colocando na esquina? Olha, cara, se tem um demônio que tá ligando pra isso, é um demônio muito bosta. Sim, mas aí eu acho que entra naquele. Sabe, às vezes que a gente faz rituais, vamos dizer assim, sem ter ciência de que a gente tá chamando entidade pra nós. Tipo, o cara pode ser um macaco fazendo as coisas da maneira mais baiana possível, mas não sei se ele sai tão Eu acho que. limpo da Ó, coisa. sincero, vamos entrar um argumento teológico, então. Acho que Deus protege um cara desse. É. Cara, acho que Deus sente tanta dó no cara desse que vai proteger ele. É tipo assim: imagina que tem um moleque e o pai dele tá morrendo. O moleque fala assim: eu vou vender minha alma pra salvar meu pai. Entendeu? Uhum. Tipo assim, porra, uma criança e tal. Ele viu isso aí no desenho que vende a alma. Pô, não vou deixar isso acontecer, não. Isso é sacanagem. Entendeu? É só um macaco mesmo. Dá uma segunda chance pro menino. É. Mas. Eu acho que pra você ter contato. Isso aí eu tô falando de achismo mesmo. Mas eu acho Uhum. que você ter contato com uma entidade demoníaca direto, você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que ir direto no pote, entendeu? Sim. Eu acho que de maneira plena, sim. Mas entra num aspecto central que é a questão da sugestão que a gente estava falando. Ah, tem lá o. Esqueci o nome do padre italiano que escreveu lá a Suma Demonológica, que ele diz que o diabo é um cão acorrentado. Ele não pode ir até você, mas se você vai até ele, aí não, aí ele te pega. É, e dentre as capacidades que um demônio tem, e isso o São Bento falava muito sobre isso, é justamente essa questão das sugestões. E é por isso que eu acho que essa questão científica do comportamentalismo, de ver as suas tendências e jogar sugestões que sejam mais acatáveis à sua tendência natural, talvez tenha um, um modus operandi um tanto quanto demoníaco, sabe? Porque a única capacidade que um demônio tem perante você sem ter contato com ele é ele te dar sugestões para que você vá até ele. Então, quando você está em casa,
você não tá fazendo exercício, tá olhando o teto e você de 14 anos fala, hihi, fiz vídeos, meu. Isso aí tem altas chances de ser uma sugestão demoníaca. Então, você não acha que existe um, um lado espiritual, mas talvez a técnica científica seja propriamente a canalização, vamos dizer assim, uma profissionalização da ação sutil sobre o humano? Porque, que nem é próprio caso da pornografia, ela é um, lógico, não considerando que, obviamente, ela tem um, um controle comportamental do próprio algoritmo nela, mas a princípio, singelo, você antes de cair, vamos dizer assim, nessa teia, você primeiro tem uma sugestão, depois você vai uma vez, e aí você tem um reforço, uma sensação legal, então você reincide, 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 então aparentemente estas sugestões operam da mesma forma como a própria ciência. É como se, ao invés da ciência comportamental tentasse inventar um método, ela simplesmente pegasse algo que já pré-existisse. Isso aí é só esquizofrenia ou tem algum um senso de sentido nisso? Ó, quer dar exemplo do seguinte: tem várias coisas que são usadas pela, entre aspas, ciência, que a própria ciência não tem a mínima ideia de como funciona. E são coisas que, tipo assim, não tô falando, sei lá, uma equação fodida de física quântica. Não, tô falando coisa do dia a dia. Dá um exemplo. Anestesia. Anestesia, caso você não saiba, muita gente não sabe isso, mas a medicina não tem a mínima ideia de como a anestesia funciona. Eles sabem que a pessoa perde completamente a consciência, perde o sentido, mas eles não sabem como funciona exatamente. Eles sabem que eles têm que tipo, calcular o quanto de anestesia uma pessoa de tal peso, tal idade, tal altura precisa, mas como funciona, o que de fato faz no corpo, ninguém sabe. Uhum. Eles sabem que trava o sistema nervoso, a pessoa perde consciência e já era. Mas, olha só, existe um negócio que você injeta uma pessoa e ela perde completamente a consciência. Muitos filósofos vão argumentar de que a consciência é o que te faz humano, certo? É o que faz a vida. Com o momento que você tem vida, no momento que você tem consciência. Alguns vão dizer assim. Então tem uma coisa que literalmente tira completamente a sua consciência e ninguém sabe como funciona e usam todo dia, rotineiramente. Não é interessante isso? Você se refere tipo remédio tarja preta, essas porra pra dormir? Não, eu tô falando da anestesia mesmo. A Ah, da anestesia ninguém sabe anestesia como mesmo? funciona. Ah, Tipo tá, assim, entendi. a anestesia causa paralisia, causa amnésia, causa, tipo, a pessoa demora, fica naquele estado grog, sabe? Uhum, Por um sem. tempão, depois que toma, e tipo assim, beleza, é um efeito colateral do fato de que a gente acabou de tirar completamente a consciência do cara. Uhum, Entendeu? E tipo, como funciona, sei lá, uhum. entendeu? Sim. Então, tipo assim, e não é uma coisa que é, sei lá, raramente usada, é usado todo dia, em toda operação, o tempo inteiro. Tem médico anestesista, entendeu? O cara é especializado em fazer uma coisa que ele Ele mesmo não não sabe sabe. como funciona exatamente. Ele sabe Uhum, como fazer, ele sabe como colocar a pessoa naquele estado, mas ele não sabe por que a pessoa fica naquele estado. Ele sabe que usando um negócio, de certa forma, com certa quantidade, a pessoa vai ficar naquele estado. Mas como? Por que ela fica naquele estado? Ninguém sabe. uhum. É, é, é nesse ponto que eu. Será mesmo. Tá, na questão do cirurgião. Nesse caso, ele realmente não sabe. Mas justamente quem tem o controle sobre esse tipo de ação, será mesmo que ele não tem um conhecimento espiritual sobre? Porque assim, não me parece ser coincidência que todo mundo que está por trás da organização desse tipo de experimento, desse tipo de ação, desde pelo menos nos últimos 2000 anos, vem de um mesmo ponto e que tem o mesmo contato com coisas engraçadas durante o cativeiro na Babilônia e começa a desenvolver teses esotéricas muito da estranha, para dizer o mínimo. É que nem, por exemplo, tem um. Aí eu vou ter que recorrer a literalmente li na net, mas,
Mas, por exemplo, no livro dos mortos do Egito, e usam muito isso como base lá pro projeto Monarca, né? Que é a parte mais conspiratória sobre essa questão da programação mental. Inclusive, queria até saber a sua opinião. Você acha que é real ou fake? Mas dizem que, por exemplo, o grande ponto da reprogramação mental é justamente você aplicar este efeito da anestesia na mente. Então, só que ao invés de você não saber para onde a sua mente vai, dizem que você tem, vamos dizer assim, vive num mundo alucinógeno. Então, enquanto você está sob controle, do, sem ação do seu corpo, basicamente você vira um escravo de fato, a sua mente vive mais ou menos num paraíso invertido, vamos dizer assim. Muita gente diz que aqueles primeiros desenhos de Hollywood, tipo Mágico de Oz ou Alice no País das Maravilhas, vinham meio que para mimetizar esse sentimento. De que seria mais ou menos nessas terras paradisíacas que a sua mente ficaria enquanto você perde seu corpo, basicamente. Você fica nesse estado de um Éden simulado, justamente no momento em que seu corpo teoricamente está em estado infernal. Ah, você, você acredita que existe uma correlação nesse sentido? Essa parte aqui é totalmente espiritual. Foda-se o lado científico. Você acredita que a base central, porque dizem que você precisa criar um trauma muito forte na, na cabeça da pessoa. Isso tá. Até essa parte é descrito no MK Ultra também. Você causar um trauma repetidas vezes para você criar o broken, né? Você quebra a mente da pessoa e é como se ela deixasse o corpo dela, né? Como se ela perdesse, ela ficasse em estado anestesiado, só que mentalmente, né? O corpo tá lá funcionando, mas a pessoa não tá mais ali, vamos dizer assim, a essência dela, a alma dela. Você, você chegou já a ler alguma coisa sobre a respeito? Ou tem uma ideia prévia aí relacionada a povos antigos? Alguém que já falou algo sobre isso? Ou é só teoria tá na net? Olha, tem muito desse desenho antigo que você falou aí, dos anos 30, 40. Isso tem relatos de que usavam alucinógeno ali para fazer o design do negócio. Que não é incomum. Tipo assim, dar um exemplo para você do negócio que eu adoro, que é Elder Scrolls. Já jogou algum Elder Scrolls? Não, O mas eu cara. fico feliz de você falar isso e não LSD por um momento. Eu falei, caralho. LSD também, pô. Você não gosta, não? Mano. É, mas enfim, o Morrowind, ele tem uma. O que eu posso dizer? Ele tem uma. Tentando pensar numa palavra para descrever, mas ele tem uma energia, ele tem um negócio que quando você joga, ele você vai explorando o mundo, ele tem um negócio tão bizarro, é como se tivesse. Parece uma dimensão real mesmo, entendeu? Uhum. Um negócio muito estranho. E eu acho fantástico o jogo, é muito bom o jogo. Mas o cara que fez todo o design da Lord of the Elder Scrolls, principalmente do Morrowind, o Michael Kirkbride, se eu não me lembro. Eu lembro que era Kirkbride o sobrenome, mas não sei se era Michael mesmo o primeiro nome. Enfim, quando ele foi escrever a lore do Morrowind, que é o terceiro jogo, ele basicamente se fechou no apartamento dele e ficou 30 dias sob efeito de LSD escrevendo direto, sem parar. Uhum. Ele parava, dormia, levantava, LSD e escrevia. Só isso. 30 dias direto. E aí, tipo assim, ele só parou porque um dos caras do desenvolvimento do jogo foi no apartamento dele ver se ele tava bem. Ele tava quase tendo uma overdose lá. E tipo assim, escreveu tudo. Toda a lore do jogo foi feita do cara, tipo, vidrado no LSD. Entendeu? E é um É, negócio. Falei. não, então, a sensação que dá é que justamente o alucinógeno, em alguma medida, pode levar, sei lá, talvez o ser humano para de fato a ver parcialmente um mundo espiritual, sei lá, dá essa sensação.
E quando você fala justamente sobre a imersão que dá quando você joga, é como se o cara tivesse conseguido, tipo, chegar o mais próximo possível daquela realidade que ele tava, sabe? Como se ele conseguisse passar pra você a realidade que ele tava, vamos dizer assim, aprisionado naquele momento. Justamente o momento em que na degradação do seu corpo físico, a sua alma estava em um plano, vamos dizer assim, agradável. Algo altamente gnóstico por si só também, né? Essa questão de desgraçar, ter o ódio da partícula do corpo físico em detrimento dessa gnose, dessa parte astral, né? É bem, vamos dizer assim, cabe algumas reflexões aí nessa parte. Ah, quando você fala de gnose e uso de droga, eu vejo muito na questão New Age, Uhum. sabe? Tipo, o cara que usa a ayahuasca pra transcender. Eu não acho que seja um negócio. Acho que é uma neognose, é um negócio meio. De novo, é meio baiano, entendeu? Sim, O é cara a de baianização da dreadlock. gnose. O cara usando. O cara de dreadlock usando DMT pra transcender a matéria. Não, cara, você só vai ficar babando aí na sua cadeira de gamer. Enfim. Mas a questão do Morrowind, cara. É, dentro da lore dos Elder Scrolls, você vê várias coisas de tipo. ah, sei lá, que remetem a certas tradições de certos povos do mundo completamente isolados. E você sabe que tipo, você tá vendo por uma lente de um cara que não consumia aquilo ali, entendeu? Uhum. Tipo, por exemplo, tem vários aspectos de. Então, esquizofrenia maluca aqui, mas é questão de sabedoria hiperbórea, tá ligado? Uhum. Umas puta viagem. Mas você vê vários negócios, tipo, que é relatado em sabedoria hiperbórea dentro do Elder Scrolls, entendeu? Do jogo. Cara, E o sem cara com querer, certeza não leu nada daquilo. sem querer te cortar, mas já que você citou esse fato, você chegou a ver as profecias do Bosque? Que isso? É, é que é uma série de, vamos dizer assim, histórias populares, lendas, sonhos que o pessoal da mais ou menos ali em mais ou menos onde hoje é a Germânia, Distrito Census, que se eu não me engano do século 3 ao século 13 foi compilado uma série de relatos de visões que pessoas populares tinham, sonhos, etc. Só que quando você começa a pegar esses vários relatos ao longo da história, parece que eles contam um evento contínuo, sabe? É como se existisse uma cronologia dos fatos, tipo, essa ideia de uma, sei lá, uma revelação comunitária. O nome, o nome ficou uma merda. Mas eu não sei se você conseguiu entender. É como se Sim. partes da história fossem reveladas para essas pessoas ao longo destes 10 séculos, sabe? E não é um negócio, vamos dizer assim, tosco, viajado, porque foi um padre que chegou a recolher todos esses relatos e dar, vamos dizer assim, encontrar uma lógica entre eles e existiam coisas. E é bem interessante a forma como os relatos são dados, porque são pessoas da época tentando descrever com as suas palavras, por exemplo, um trem, sabe? Ah, uma. Eu esqueci exatamente a palavra que ela usa, mas um boi de ferro com um rugido gigante que cortava o solo, ou então falando sobre as mulheres que deixavam a marca do bode pela terra, se referindo a salto alto, sabe? É muito. Não sei se tem muito a ver com o que você quis dizer, mas é justamente esse ponto de pessoas que claramente não tiveram contato com nada daquilo, mas tiveram uma visão daquilo, sabe? Não, vou dar outro exemplo aí. Dois exemplos, na verdade. O primeiro é Lovecraft. O Lovecraft escrevia tudo com base nos sonhos dele. E outro cara que fazia. Não tudo, né? Ele tinha umas visões, uns sons malucos e colocava ali e expandindo em cima. Mas outro cara que fazia quase tudo por base de sonho foi o cara que escreveu Conan.
que fez toda a história do universo do Conan. E ele, tipo, vai surgindo o nome na cabeça dele, vai colocando no negócio e vai criando uma história bem extensa do mundo, bem extensa, praticamente cria um outro universo de televisões. Só que também tem outros caras aí que fizeram coisa parecida sem ter sonhos, sem ter drogas, sem nada. Tolkien, por exemplo. Tolkien fez tudo isso de cabeça dele. Uhum. Então, e de novo, quantos arquétipos tradicionais você não vê em Senhor dos Anéis? Entendeu? Uhum. Talvez exista um subconsciente ligado a essas coisas e algumas pessoas conseguem acessar isso mais facilmente. Talvez algumas pessoas conseguem acessar isso com o uso de drogas, entendeu? Alucinógeno. Enfim. Uhum. No caso, eu acho que a questão, vamos dizer assim, estranha do fato é justamente que eu ainda não tinha correlacionado na primeira fala, mas é justamente que quando a gente fala sobre criar esse trauma que quebra a mente da pessoa, é banhado justamente com o uso de alucinógenos e outras drogas, além de testes, dentre as descrições que a gente tem na questão oficial do MK Ultra, é descrita justamente as drogas alucinógenas, o LSD em destaque, eletrochoque, privação sensorial e justamente a questão da privação sensorial também causa, vamos dizer assim, efeitos alucinógenos nas pessoas. Me parece que é justamente através dessas substâncias que, se a gente fosse teorizar aqui, pelo menos, me parece que a quebra da mente da pessoa, colocá-la nesse estado de anestesiada, basicamente, da sua consciência, sendo jogada para outro plano, ficando só a casca dela ali, que seria então enviada para. Faz sentido dizer que quando a pessoa chega nesse estado, a mente dela vai para essas visões, vamos dizer assim, meio paradisíacas, mas ao mesmo tempo meio. Não é enfadonha a palavra certa, mas psicodélica, talvez seja a mais correta. Ela fica nesse mundo ao mesmo tempo fantasioso, mas em alguns aspectos medonho. E tem tudo a ver justamente quando a gente começa a olhar para a história como a droga é a porta de acesso para, vamos dizer, esse campo. Mas eu não sei se a gente, quando a gente está num grau, vamos dizer assim, de baixeza, a gente distorce esse mundo espiritual, basicamente, ou se ele é um plano de fato daquela forma um pouco mais obscurecida, caída, justamente pelo estado em que a gente se encontra. Não sei, bom, você acha que realmente tem como, por exemplo, nesse estado de quebra, existir uma conexão, vamos dizer assim, o elo perdido que a gente estava comentando, entre o método científico do comportamentalismo, de criar, vamos dizer assim, uma, entre aspas, lavagem cerebral da pessoa com essa questão essencialmente espiritual? Ou você acha que, de novo, é a gente tentando encontrar o ponto que é facilmente errôneo? Olha, a primeira coisa é que toda a pesquisa do MK Ultra oficial foi feita por funcionário da CIA, certo? E a questão eram caras que nem eu tinha falado antes, que alguns deles começaram o projeto MK Ultra com relatórios de agentes da CIA que antes do começo desse projeto já tinham feito utilização de LSD neles mesmos. Então, tipo assim, eles primeiramente testaram LSD neles mesmos, depois começaram a fazer esses testes em pessoas fora da CIA. E a CIA supervisionando isso aí. Por que eu acho que a questão espiritual aí não é um negócio tão forte, assim, tão relevante? Porque isso aí era, tipo, funcionário da CIA fazendo isso com, tipo, pessoas meio que, vamos dizer assim, ralé da sociedade, entendeu? Uhum. A MK Ultra não usou muita gente importante, não usou, tipo assim, não fez isso em, sei lá, pessoas bem de vida, bem de família, inteligentes, não era mais, tipo assim, quem eles conseguiam como cobaia, entendeu? Até onde se sabe, no caso. Então, tipo assim, por mais.
talvez tenha uma ligação espiritual exatamente por ser com pessoas mais, vamos dizer assim, baixas. Mas uma coisa que eu posso ligar no que eu tava falando antes, que é a questão de pessoas que talvez tenham uma ligação maior com esse mundo subconsciente. Talvez se o MK Ultra tivesse separado isso, ido atrás de pessoas que talvez tivessem esse potencial, eles teriam um resultado diferente. Ou não. Ou talvez eles tiveram e ninguém sabe. Mas uma outra coisa, tipo, a CIA fez vários outros projetos, MK Ultra é só um deles, envolvendo essa questão mental. Eles tiveram vários projetos tentando fazer comunicação mental, vários projetos tentando fazer telecinese, enfim. Um monte de coisa que foi só, tipo, jogada para baixo do tapete e ninguém falou muito sobre isso. Mas porque o que eu acho que a CIA percebeu é que o impacto psicológico em massa, que era o que a gente estava falando bem no começo da questão dos desenhos e tal, era muito mais eficaz para ter o resultado que eles queriam do que ficar, tipo assim, pegando um cara, dois caras, três caras e injetando droga neles para fazer, tipo, Uhum. um condicionamento mental, tipo assim, beleza, agora você vai fazer isso na população inteira. Tipo, você quer mudar. Porque é isso que tá, tipo, o que a CIA queria fazer domesticamente era alterar a mentalidade popular de todo mundo, não só dos Estados Unidos, mas também fora, em questão de certos assuntos, entendeu? Uhum. Não era só, tipo assim, pegar um cara, dois caras, injetar droga, dar LSD, tipo, como é que eles vão dar LSD pra uma população inteira? Vão colocar na água? Vai todo mundo ficar alucinando no meio da rua? Não vai Uhum. dar certo. E aí que tá, como eles vão fazer o impacto psicológico maior, mais abrangente? Bom, aonde que a CIA também se meteu muito no século XX? Hollywood, Uhum. entendeu? Quando a CIA começou a fazer experimentos, que muitos deles, a maior parte das pesquisas que a CIA fez, que ainda são classified, que não foram revelados ao público ainda, foram as pesquisas com mídia, principalmente em Hollywood. Dá um exemplo, uma das coisas que foi publicado, que vários atores, diretores e tal, estavam em contato direto com a CIA. E com o governo americano mesmo. Tem um negócio que vários teóricos da conspiração falam, que foi o Stanley Kubrick fazer uma filmagem do pouso na Lua, para caso. E aí a narrativa oficial foi que caso falhasse a filmagem na Lua mesmo, eles iam colocar aquela lá. Uhum. Enfim. Mas então, a principal arma que eu vejo que a CIA percebeu que funciona muito mais é exatamente manipulação por mídia. Entendeu? Sim, é que nem momento boomer. Mas quando a gente começa a falar, ó, no meu tempo não tinha tanto viado na rua. Hoje, pra onde você olha, só tem viado. E comentários do gênero do pessoal de, vamos dizer assim, mais idade, ou mesmo, eu acho que é um tanto quanto perceptivo pra gente. Eu creio que a gente tenha mais ou menos a mesma faixa etária, mas uma memória que eu tenho muito clara, pelo menos na minha mente, é que quando eu tava na oitava série, meu círculo social, por exemplo, na minha escola, não tinha nenhum gay, e a gente sempre ficava macetando, tipo, ah, você é viado, hein? Sei que de forma pejorativa, sem qualquer trava relacionada a isso. Era o normal, aceito por todo mundo. Ser viado é algo negativo. E literalmente de um ano pro outro, sei lá, eu lembro de ter feito uma apresentação falando mal de gay na escola e eu ter sido vaiado por uma panela. E eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, que foi essa virada, de um ano pro outro, tinha um monte de boiola na mesma escola, exatamente a mesma coisa. Tá, tudo bem, pode ser algo extremamente anedótico, mas eu lembro que foi muito estranho sair de um ano em que era, vamos dizer assim, a homofobia era normal e assim, senso comum, e no outro ser algo extremamente mal visto, sabe? No, eu não sei se tem uma ligação direta com algum tipo de comportamento que pode ter sido estimulado através de obras no começo dos anos de 2010, porque a gente tem aquela ideia de rapazes franzinos são com tons homossexuais, vamos dizer assim, eles não têm uma heterossexualidade
forte. Então você pega aqueles ídolos teen, sei lá, Jonas Brothers, Justin Bieber, essas coisas do tipo. Não sei se isso pode ter com, sei lá, cara. Você tem alguma teoria a esse respeito? Ah, é muito engraçado isso aí, mas quem você falou, Justin Bieber, o Jonas Brothers, qual que era o debate na época? Era tipo assim, os moleques chamavam eles de boiola e as meninas falavam, não, eles não são boiola. Uhum, Tipo assim, mesmo as pessoas que eram pró essas figuras ainda tinha um sentimento tipo assim, boiola é ruim, entendeu? uhum. Não pode chamar o Justin Bieber de gay. Não, ele não é gay, ele namora a menina ali, isso aqui. Então, não, realmente, tipo, mas eu acho que também foi uma coisa que é bem choque. Porque, quem você falou, de um ano pro outro tava cheio. Eu acho que o cheio que você quer dizer era uns dois ou três, não era? Não era, tipo, Tá, não talvez, era mas era tipo. um grupinho de cinco, vai. É, só que, tipo assim, desses cinco, quantos realmente davam a bunda ali? Dois? Aí você tem um Entendeu? ponto, você tem um fato. E aí que tá, tipo, o que aconteceu foi que ah, a transição que você tá falando, eu vou computar essa transição na sua cabeça. Vou quantificar ela na sua cabeça, que foi o seguinte: foi na mesma época que pararam de usar o termo GLS para usar LGBT, não é? Eu creio que sim, porque, pra ser sincero, eu nunca nem tinha. É a primeira vez que eu tô ouvindo o termo GLS. Sério? Sim. Caramba, eu escutava isso, cara, antes de 2010, escutava isso, tipo, sempre, sei lá, não sei se você assistia Pânico. Sim. Pânico também. Então, no Pânico, tipo, direto eles iam em balada GLS fazer, Cara, eu tipo, nunca programa. reparei nisso, sem sacanagem. Tipo, é que talvez eu fosse muito influenciado pelo meu convívio, mas era só sapatão e boiola. Não, mas então, tipo, o negócio do GLS era. Qual que era a mensagem GLS? Era tipo assim, gays, lésbicas, simpatizantes. Uhum, Entendeu? Nisso sim. aí, tipo, era um termo mais simples, mas que, tipo assim, já englobava uma cena diferente. Que era o quê? Era simpatizante. O que que é simpatizante? Você dá a bunda? Não, mas eu tenho um amigo gay, então eu sou GLS. Uhum, Entendeu? Você vê muita mulher fazendo isso. Tipo, ah, não, eu sou muito adepto do GLS, porque eu tenho um amigo boiola aqui. uhum. Que primeiro Entendeu? criar empatia, né? Exato. E aí começou o negócio de LGBT, teve essa transição. E aí meio que começou a excluir um pouco essa galera que era tipo assim, eu não sou, eu não tenho nada contra, porque eu sou simpatizante, eu sou do movimento de LS, mas eu não dou a bunda. E aí começou tipo assim, mas agora tem que ser alguma coisa pra eu fazer parte daquele nicho que tá todos meus amigos. Como que eu faço? Vou ter que dizer que eu sou bi ou algo assim, entendeu? Tá Uhum, bom, vai. Eu nunca na minha vida fiquei com uma pessoa do mesmo sexo que eu, mas eu sou bissexual porque eu preciso andar com as mesmas pessoas. Entendeu? Eu não posso perder o meu único grupo de amigos, entendeu? sim, é uma transmutação da questão, vamos dizer assim, sexual para uma questão de identidade, né? Dar um exemplo estatístico para você. Se eu não me engano, mais ou menos nos Estados Unidos foi tipo assim, da geração dos millennials para a geração Z teve um aumento de 40 e poucos por cento em membros LGBTs, principalmente entre as mulheres. Entre os homens o aumento foi pequeno, mas entre as mulheres foi exorbitante, Uhum, entendeu? sim. Porque foi o quê? Mulheres da geração Z se declarando bissexuais. Tá. Por que ela é bissexual? Porque ela beijou uma amiga uma vez numa balada quando tava bêbada. Agora é bissexual, entendeu? Uhum, Tipo, aumentou realmente o número de LGBTs ou algo assim? Não. Foi, tipo, o que aconteceu foi que formou-se um nicho, certo? Um grupo, e muitas pessoas, por ter amigos só nesse grupo, começaram a se identificar com esse grupo também. Então, eu acho que a primeira coisa foi uma. A primeira coisa não, mas foi estimulado isso aí, mas muitas pessoas passaram a aderir a essa marca por conta de estar em volta, entendeu? Porque, tipo, porra, eu tenho amigos cara, aqui, estão tudo naquele meio, vou ter que entrar. você falou isso, veio uma história de uma pessoa, não posso dar detalhes, senão pode dar merda, mas a história dela é basicamente o que você escreveu. Ela vinha, só que com alguns adendos aqui. Ela vinha de uma família protestante, neopentecostal, essas porcarias assim, muito rígida,
Tipo, ela quando ela era criança, nossa geração Z aqui, então quando ela era criança tava, sei lá, tinha Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, essas coisas, e os pais não deixavam assistir porque era coisa do demônio, tá ligado? Cara, é sempre esse que dá a bunda. É sempre esse que dá a bunda. Impressionante. Só que, se liga no desfecho. Ele, ele era de uma cidadezinha do interior de São Paulo, bem interior mesmo. Então, ele tipo, não tinha muitos amigos, não sabia que era, não estava muito exposto à degeneração. Só que quando ele estava para completar 18 anos, ele fez o Enem e conseguiu uma bolsa aqui para minha cidade, que é São José dos Campos. Que é uma cidade, vamos dizer assim, médio porte, vai. Não é São Paulo capital, mas tem shopping. Vamos colocar assim. E aí ele veio pra cá e ficou na casa de um parente. Ele não ficou mais na casa dos pais, que eram extremistas religiosos, segundo ele. E aqui ele começou a adotar toda e qualquer personalidade que ele via pela frente. Então, tipo, ele começava a ver o vídeo do Felipe Castanhari e ele ficava repetindo tudo que ele via no vídeo com os mesmos trejeitos, tipo uma criança quando tem acesso ao YouTube, sabe? Que fica copiando até a entonação do apresentador do canal. Ele perdeu a personalidade dele, ele estava tentando encontrar uma personalidade própria. Então, primeiro ele era literalmente o Castanhari, daí depois ele virou um roqueiro, gosto muito de Linkin Park. E o grande ponto foi que ele, tipo assim, ele não era muito bom socialmente justamente porque ele era muito forçado. Ninguém tinha paciência pra ele, porque ele não tinha personalidade própria. E aí, um grupo de pessoas progressistas, LGBTQ, não sei o que, meio que ficou amigo dele de fato. Então, ele adaptou completamente a personalidade dele a essas pessoas. E aí, em questão de 3 meses, ele começou a tomar hormônio feminino e se tornar a Maria Eduarda e usar roupas femininas e coisas do gênero. Literalmente, só que, tipo, ele namorava uma menina, tá ligado? É o Cope do Cope em nível supremo. Mas só pra terminar o plot, depois que os amiguinhos dele se afastaram dele, ele virou literalmente humano. E agora ele tá fazendo umas tatuagens e postando fé em Deus, irmão. Mas é esse tipo de caso que eu acho bizonho. Talvez um fenômeno, principalmente muito presente na classe média da geração Z, é muito crianças que foram criadas isoladas, então não tem mais aquela cultura tipo brincar na rua com outras crianças e tudo mais. Então ela é criada basicamente, sei lá, com a TV, as mais novas agora com o celular e tudo mais, só que não tem o contato real, só na escola e olhe lá. Então ela cria uma ansiedade social absurda. Então eu acho que ela topa qualquer coisa pra ser aceita socialmente, tá ligado? E também a falta de identidade mesmo. Tipo assim, o cara, que nem você falou, ele fica adotando identidade disso, daquilo, porque não tem nenhuma própria. Entendeu? E aí que tá. A primeira coisa para você criar um. Usar um termo bem cringe aqui, mas um escravo moderno é você tirar toda a identidade dele. Porque aí ele vai adotar a identidade que você quer que ele adote, entendeu? Uhum. Ele vai pensar o que você quer que você pensa, o que você quer que ele pensa, ele vai trabalhar onde você quer que ele trabalhe. Perfeito escravo é o cara que sem identidade nenhuma, entendeu? Uhum. Ele vai estar constantemente à mercê do que disserem pra ele ser. E, pô, você vê muito isso com, não sei se você acompanha, mas uma galera política de esquerda americana no YouTube, tipo o BradTube, sabe? Esses Sei. caras estilo Hassan Piker, Destiny. Destiny não, Destiny até tem um certo respeito por ele, que ele é bem consistente, mas tipo o Valsh. Valsh é um cara bem específico. É uns caras que mudam de discurso de acordo com o que querem que eles falem. Entendeu? Tipo assim, Uhum. o que as pessoas querem escutar da minha boca, eu vou falar. Eu não tenho opinião nenhuma própria. Eu vou só repetir o que querem que eu escute. Entendeu? Uhum. Nesse ponto eu acho interessante porque se a pessoa se molda de acordo com o que é necessário, vamos dizer assim, para ela ser aceita, entra uma ferramenta que eu acho que em especial afetou muito a geração Z, mas vai ser
completamente hegemônico, eu acho que na geração alfa, que é justamente o fato dos algoritmos das redes sociais serem terem por base, em teoria, é passado com uma lógica de mercado, né? Ah, vamos prender as pessoas na plataforma, não sei o quê, mas eles utilizam todos os princípios da ciência comportamental. Então, tudo que aparece para você, desde propaganda a os posts de quem chega para você, é justamente baseado na sua aceitação, aquela sugestão em que a plataforma está te dando e o quão suscetível você vai absorvendo aquilo. Então, isso gera basicamente fenômeno tanto de você poder moldar a personalidade da pessoa como você quiser, simplesmente mandando sugestões. Então, uma geração sem personalidade sequer vai ter, vamos dizer assim, a trava de resistir ao que foi exposto a ela na tela, como também você pode criar fenômenos de radicalização, né? Você propositalmente gerar, sei lá, um grupinho, ó, o, o grupinho fascista ali, propositalmente só para causar, servir a um propósito, uma engenharia social, né? Esse negócio do algoritmo é interessante, porque ah, você falou isso aí, eu concordo com o que você disse. Mas também tem uma segunda coisa, que é o cara que aprende a aproveitar do algoritmo para promover o conteúdo dele. Dá um exemplo pra você. Se você assiste um corte de qualquer podcast hoje, acabou o seu algoritmo. O seu algoritmo vira aquele podcast, entendeu? Uhum, Esse tipo, constantemente corta aquele podcast. Por quê? Porque os caras conseguem fazer o que? Eles gravam um podcast, sei lá, de 2 horas, tipo, cortam 30 mil vídeos daquele podcast, publicam um de cada vez ao longo de dias, e aquilo ali vai ficar sendo repetido, 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 recomendado para todo mundo que clicar em um só daqueles ali. Então você consegue condicionar, tipo assim, criar um monte de bolhas de conteúdo. uhum, Entendeu? E aí as pessoas nunca vão sair dessa bolha. E aí que tá. Vai ser simplesmente a questão de sorte mesmo. E aí você pode até dizer que tem algo espiritual aí. Em qual bolha que o cara vai cair. Entendeu? uhum. É, Dá um exemplo. Se eu abrir a minha página aqui, agora do YouTube, vai ter 30 mil cortes de podcast maromba. Porque eu assisti uns 2 de manhã e acabou agora. É só isso. É só isso que uhum. tem. Exatamente, Tá bom, tem um... eu preferia que meu filho caísse numa bolha dessa aqui. Uhum. Entendeu? Tá bem tranquilo. Mas, cara, as implicações sociais disso eu acho que é literalmente Estados Unidos, né? Tipo, um país extremamente rachado, dividido, assim, impossível uma reconciliação, justamente porque você criou gente tão diferente dentro de uma mesma fronteira que essas bolhas literalmente são os maiores inimigos das identidades nacionais, eu acho até. Ah, Porque. mas é que tá, tipo, essas bolhas são nichos que já existem, entendeu? Você só tá reafirmando eles pelo algoritmo. Por isso que eu não acho que o algoritmo é tão forte assim. Porque todas essas pessoas que vão cair nessas bolhas, elas meio que já iam, tipo, sem o algoritmo, entendeu? Tipo assim, eu já ia pra academia mesmo sem eu ver 30 cortes, maromba, news, podcast, Ironberg, blá blá blá, entendeu? Eu já ia Sim. pra academia de qualquer jeito. Isso não tá me condicionando a fazer isso. Agora, aí que tá. Quem consome conteúdo político já é uma pessoa mais bem nichada, entendeu? Em qualquer parte do nicho político já é uma pessoa. Já é uma minoria. A maioria das pessoas estão nem aí pra política, entendeu? Sim. Tanto que se você for ver o que mais dá view no YouTube, não é política. O que mais dá view no TikTok não é política. É ou bunda, ou, sei lá, comédia, ou qualquer outro tipo de entretenimento barato. Entendeu? A massa não vai cair nessas bolhas, eu acho. Talvez Ah, seja esse o projeto. não Talvez o sei. projeto. Talvez o projeto seja colocar que a massa caia nessas bolhas, entendeu? Mas é Sim. que tá, tipo assim. Dá um exemplo. Conteúdo de esquerda mesmo no YouTube é horrível. Tipo, não tem nada. Você pega e você literalmente coloca o Lula numa live stream e não dá, tipo, 10 mil views. Uhum. Entendeu? Tipo, Sim. não é. Aí que tá. E aí você pega, tipo assim, os maiores. De novo, você pega os Estados Unidos, que é onde tem o maior conteúdo
político de esquerda. Você vê quantos políticos tendo contato com isso? Um ou dois, que é a galera mais nova. De resto, tipo, completamente arcaico. Nem Twitter tem direito. Por que o Trump foi tão revolucionário no governo? Porque o cara tweetava o dia inteiro, ficava o dia inteiro lá xingando todo mundo. Uhum. Entendeu? Ele foi o governante mais novo que os Estados Unidos já teve em anos. Óbvio que não por idade, mas pelo comportamento. O cara tava completamente ligado à base dele só por estar no Twitter. Entendeu? O Bolsonaro tem isso também. Uhum. Também que ele faz lá as lives no Facebook dele, mas ele consegue ter um contato com a galera. Dá um exemplo, o que o Biden faz? O que qualquer político de esquerda no Brasil faz? Quantos políticos de esquerda no Brasil tem um canal no YouTube? O Ciro Games. E, Ai, ai. e aí quando faz, fica isso aí, tipo, fica um negócio completamente. Nossa, é óbvio que você tá sendo forçado a fazer isso, cara. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu. Talvez o algoritmo queira promover essas coisas, mas não consegue porque é horrível. Tipo, nem a própria esquerda consome conteúdo de esquerda que não tem. Sim, é isso de fato. Principalmente no Brasil é muito pedante a extremização. Quer dizer, eu também não sei se a gente está olhando para o ângulo errado, né? Se a gente começa a ver o quão articulado é, por exemplo, a esquerda progressista no Twitter, essas coisas, tipo, se a gente começa a ver a força de cancelamento, pô, eles se organizam de formas diferentes, tá ligado? Mas eles ficam tão, vamos usar aqui a palavra, intolerantes quanto uma pessoa radicalizada na direita, sabe? Tipo, qualquer, tipo, sei lá, Aldo Rebelo, maluco, 40 anos no Partido Comunista, na bolha progressista, ele é literalmente integralista, fascista, tá ligado? Eles já estão num grau de paranoia e se fechando no universo deles a tal ponto tão profundo quanto que eu acho que esse cara já tá tão desligado da realidade, já tá tão delirante quanto o velho que tá muito feliz por ter comprado o bolso clock dele, tá ligado? Não, eu acho que o progressista é pior. Dá um exemplo, que nem eu tava falando da esquerda americana. Lá tem um grupo grande falando que o futuro dos Estados Unidos é uma teocracia que vai sair matando gay na rua. E tem gente que acredita, tipo, uma parcela grande da esquerda americana acredita realmente que tem, tipo, uma teocracia cristã de extrema direita, supremacista branca vindo para matar a Traveco, entendeu? Não, isso fica bem evidente até nas produções da mídia mainstream, de muitos canais, né? O de agigantar a alt-right lá, como tipo, uma ordem que está se empossando e tomando os É um, Estados é um Unidos, né? punhado de. É um punhado de. E outra coisa, tipo, hoje nos Estados Unidos, sai um punhado de cara na rua com camisa social e fica todo mundo. A extrema-direita está nas ruas. Corram para as colinas, entendeu? Uhum, sim. Enfim, mas essa radicalização no Brasil não foi tão forte, não. Ela ficou. De novo, porque qual que é o conteúdo político no Brasil? Até o conteúdo político no Brasil é baiano. É completamente satirizado. Sim. Entendeu? É o quê? É o conteúdo político do Brasil. É o Monark. Uhum. Entendeu? É o tipo. Esses liberal fazendo debate ounando esquerdistas na universidade. Tipo. Mano, eu juro pra você, cara, eu uma vez tinham me mandado um vídeo do MBL e começou a ficar recomendando sempre, sabe? Coisa deles, na página do YouTube. E aí teve um dia assim que eu acordei, eu abri o YouTube e me apareceu uma live deles literalmente vestido de mulher, tipo, zoando ser traveco. Eu falei, tudo bem. eu desisto do movimento liberal brasileiro. Não, Intancável. e outra coisa. MBL o quê? Metade dos caras ali tem cargo público. Uhum. Metade dos caras tá eleito. Entendeu? Se, tipo É. assim, goste ou não do MBL, eu detesto particularmente, mas goste ou não, eles, pelo conteúdo chulo, chegaram lá. Uhum. Eu acho que é a única forma também, né, porra? Você olha pro Bolsonaro também, é a macaquice em seu nível mais cristalino, tá ligado? E é isso que fez Não, ele dar certo. O Bolsonaro foi eleito pelos vídeos de imitada. Vídeo imitado, andando de chinelinho e calça de moletom com terno, tá ligado? Ou É seja, por. imitada. Uhum.
Então, é realmente. Porque querendo ou não, nos Estados Unidos é aquela coisa de que você olha pro cara e olha, sei lá, no mapa de que estado que ele é, você já consegue criar na sua mente um todo um arquétipo dele, sabe? Isso. E outra, os Estados Unidos tem um negócio muito formal de nós temos que preservar as instituições e a nossa democracia. Ninguém acredita nisso no Brasil. A mídia brasileira, eu acho muito engraçado quando você vê isso no Jornal Nacional. Tipo, não, que o político e tal está defendendo as instituições da democracia. Cara, nenhum brasileiro liga pra uma foda disso. Nada. Sai na rua e pergunta pro brasileiro o seguinte: você prefere democracia ou metade do preço da carne? Uhum. Se você tivesse que escolher um, qual que você escolhe? Cara, tipo, foda-se, ninguém liga pra democracia. E é engraçado porque é uma coisa que, tipo, não tem eco nenhum na própria. É uma imposição tão estrangeira porque na história do Brasil não tem qualquer eco de democracia. Ironicamente, toda vez que a gente tenta ter uma experiência mínima de democracia é soterrada por uma ditadura logo na sequência que é aclamada pelo próprio povo, tá ligado? É um negócio totalmente artificial, não sei. Mas, enfim. Bom, eu creio que a gente abordou já aqui alguns aspectos, desde questão, alguns aspectos mais históricos, quanto altas doses de esquizofrenia e pseudo-espiritualidade. Tem mais alguma coisa que você acha que ficou de fora? Ou tá bom? Ah, eu acho que tem muita coisa pra falar nesse assunto ainda, mas vai do seu tempo aí. Meio tarde também. É, eu vou. Eu tô pedindo arrego só porque eu vou trabalhar amanhã cedo. Aí o proletariado não tá tancando, não. Então, 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 então corta. Eu, graças a Deus, não trabalho. É, o famoso. Você é boy, né, viado? Você é boy, né? Não, eu era. Até um Faliu, né? mês eu Verdade. era. É, fudeu, Completamente quebrou. falido. Bitcoin caiu, fudeu tudo, né, cara? Gravando debaixo da ponte. Tudo bem, viriato porteiro. Fique ligado. Mas é isso aí. Quer fazer alguma último comentário antes de partirmos? Ou não? Foda-se. Não. Tá bom então. Falou, gente.